Boa tarde, estamos de volta aqui com mais uma entrevista aos candidatos do Partido da Causa Operária nessas eleições. A gente entrevistou agora há pouco o Luiz Delvair, candidato do partido a prefeito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora a gente entrevista o Francisco Muniz, que é o candidato do PCO, um dos candidatos do PCO a vereador em São Paulo. Boa tarde, Francisco. Valeu aqui pela participação na entrevista. Boa tarde, Vasco. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pela transmissão. Obrigado aí ao pessoal da página Amigos do PCO por ceder aqui o espaço. Já Sim, convido você a curtir aí à vontade o link da transmissão e compartilhar com seus amigos. Aqui é o beleza. primeiro candidato do PCO a vereador em São Paulo que a gente entrevista, depois a gente vai tentar entrevistar outros. Bom, Francisco, me fala uma coisa. Você é músico, não é? Qual que é a sua... Você tem atuado em quais áreas e qual área específica aí da música que você atua? Não, eu sou músico, eu sou pianista, tecladista e tal. Eu tocava, né, quando ainda as pessoas tocavam na noite. Agora que tá com essa pandemia tá mais devagar. E sou professor de música também, né? Na verdade, eu trabalho principalmente dando aula e tudo mais. Legal. Você é militante do PCO desde quando, Francisco? Eu entrei no PCO no final de 2018. Acho que era novembro ou outubro. Foi logo depois das eleições, na verdade. Né? Eu acho que ali, aquele momento, foi um momento de, de conscientização política para muita gente. Ver a vitória do Bolsonaro, ver todo o processo eleitoral, como ele se desenrolou, né? Foi uma experiência importante para muita gente, da mesma forma que a experiência do golpe de Estado mesmo, né? Na verdade, eu acompanho o PCO desde 2015, mais ou menos. Acompanho a atividade do partido, não só pela internet, mas também as atividades do partido nas ruas e tudo mais, né? Eu venho acompanhando desde lá, mas eu me incorporei na militância mesmo, foi nesse final de 2018, logo após as eleições, né? Foi quando eu percebi, pelo menos, que não tinha outro caminho aí para a situação política no Brasil, que senão a militância política num ponto de vista revolucionário, né? Não parecia que tinha outro jeito. É curioso porque bastante gente, inclusive que a gente tem entrevistado aqui, entrou no PCO justamente nesse período aí, 2000 e um pouco depois do impeachment da Dilma e também no período da eleição do Bolsonaro. O PCO tem crescido aí a partir dessas atividades envolvendo a luta contra o golpe, e também pelo fora Bolsonaro. O que a gente percebe é que como a política do partido é muito acertada e houve uma série de coisas que foram previstas pelo partido, né? A questão do golpe mesmo foi o partido previu o golpe muito antes dele acontecer, né? Então, isso favoreceu muito o crescimento do partido e também o fato de que as pessoas perceberam que o sistema democrático o Brasil não tem um sistema democrático, né? Não tem uma democracia de fato, nunca teve, mas isso foi muito revelado aí com o golpe de Estado. Então essa percepção das pessoas também faz com que elas queiram ingressar num partido revolucionário, né? Aqui em São Paulo particularmente, o crescimento do partido é impressionante, né? A gente está no último período aí, nas atividades que a gente vem desenvolvendo, quando começou a pandemia, a gente desenvolveu os conselhos populares, né? Aqui em São Paulo, particularmente, um conselho popular que está em atividade ainda é que está em um crescimento de atividade, né? É o do que tem acontecido no bairro de São Mateus, né? Todo domingo, os companheiros do partido têm ido lá no Jardim Conquista, Jardim da Conquista, se não me engano, que é uma favela em São Mateus, né? Que tenha as condições super precárias
estruturais e tudo mais, né, como a gente sabe que são nas favelas aqui da cidade. Então essa atividade aí atrai muita gente para o partido, muita gente conhece o partido a partir desse tipo de atividade, né, e ela vem acontecendo nacionalmente em todas as cidades em que o partido está organizado. Mas além disso também, acho que isso também é muito importante para o crescimento do partido, os atos pelo Fora Bolsonaro, que acontecem também toda semana, né? Porque todo mundo fala aí que não gosta do Bolsonaro, todo mundo se opõe ao Bolsonaro, todo mundo xinga o Bolsonaro, caçoa do Bolsonaro. Mas é pouca gente, poucas organizações que realmente estão desenvolvendo uma luta de fato concreta contra o Bolsonaro, como o PCO tem desenvolvido. Né? Então eu acho que isso possibilita também o crescimento do partido, que é gigantesco. Né? Só você ver com relação à questão eleitoral, o partido nessas eleições, com relação às últimas, as de 2018, o partido praticamente quadruplicou o número de cidades em que ele vai lançar candidato. Então é um crescimento, assim, a gente sabe que as eleições têm um valor muito relativo, né, do ponto de vista da luta política. A gente sabe que as eleições, na verdade, não vão mudar a situação política nem nada, né, mas esse fato, esse crescimento, esse quantitativo do partido nas eleições mostra o crescimento do partido, que acho que é fundamental, né? Eu achei interessante que você falou do Conselho Popular em São Mateus. O que são esses conselhos populares? O pessoal vem organizando em várias partes do país, não é? Explica pra gente como funciona esse Conselho Popular aí, qual que é a ideia dele também. Os conselhos populares é uma atividade que o partido começou a desenvolver no princípio da pandemia do coronavírus, né? Porque a gente tem essa situação em que uma boa parte aí da classe operária se viu vulnerável a uma infecção por um vírus, por uma doença que tem um índice de mortalidade gigantesco, e aí a gente já, naquele período, naquele momento, soube que o governo Bolsonaro e mesmo os governos estaduais, né, que, por exemplo, aqui em São Paulo, do João Dória, e nos outros estados também, Witzel, Zema, etc., etc., não iam fazer nada a respeito. A gente vendo que toda a esquerda adotou uma política do fica em casa, né? E a política de não fazer nada a respeito. Não, a gente vai ficar em casa, a gente vai se esconder aí da pandemia para não, sob o pretexto aí de não aumentar o contágio. Então toda a esquerda se escondeu em casa. E a gente vendo essa situação, a gente falou, não, alguém tem que sair às ruas, mesmo correndo um certo risco, né, e tal, mas alguém tem que sair às ruas para poder organizar a classe operária para poder ter alguma reação a esse problema do coronavírus. Então, o PCO colocou seus militantes nos bairros operários, que aí de lá a gente batia na porta das pessoas, conversava com elas sobre o problema do coronavírus, mostrava para elas o nosso programa, né, o programa do Partido do Coronavírus, que tem vários pontos fundamentais, como, enfim, estatização do sistema de saúde, ou estatização da produção dos equipamentos de proteção, tipo álcool gel, não sei, máscara, etc, etc, né? Enfim, tem vários pontos. E mostrava isso para as pessoas e também coletava informações sobre a situação das pessoas dentro do coronavírus. Então, quantas pessoas estão aí que têm suspeita, quantas pessoas na sua casa, né, que tem suspeita de coronavírus, como é que está sendo o acesso ao auxílio emergencial, como é que está sendo o acesso das pessoas às unidades de saúde, ao sistema de saúde, pegava essas informações, quantas pessoas estão desempregadas, né, porque também a crise econômica é um problema sério dentro do problema da pandemia e tudo mais, e fazia um levantamento desses dados aí. A partir daí desenvolvia uma série de reivindicações do bairro, né, junto às pessoas, né, e também nesse processo fazia reuniões semanais, em alguns lugares até são reuniões com maior frequência do que semanais, em algumas cidades, alguns conselhos fazem reuniões com maior frequência ainda, faz essas reuniões, conversa com as pessoas, junta uma série de reivindicações dessas pessoas e, através daí, procura desenvolver uma luta política dentro do bairro, ou fazendo uma manifestação, ou indo até
a subprefeitura, né, ou dependendo da cidade, se é uma cidade menor, até a prefeitura, para procurar exigir do governo que se faça, que se cumpra com as reivindicações que a população do bairro tem. Por exemplo, a gente quer álcool gel, a gente quer máscara, a gente quer isso, isso, isso. E a partir daí, ou então o próprio conselho, como a prefeitura geralmente não responde, o próprio conselho vai atrás de conseguir essas coisas para a população. Em alguns lugares tem restaurantes populares, enfim, é esse tipo de coisa. Você falou também dos mutirões. Como que tem sido aí a atividade do PCO, de seus militantes, aqui na cidade de São Paulo? Então, no momento, né, eu acho que a gente já está voltando a fazer algumas atividades de rua que não estavam sendo feitas no começo da pandemia, né? Com os devidos cuidados, né? Mas os companheiros, então, têm voltado a vender jornal nas ruas, né? E, dependendo do momento, fazendo panfletagem nos locais de trabalho, por exemplo. A gente foi diversas vezes ali na frente dos Correios, no Jaguaré, fazer uma panfletagem para os trabalhadores dos Correios, né? Porque a gente tinha visto já que os Correios é uma empresa que está sob ameaça aí de privatização. Os trabalhadores dos Correios estão sob ameaça de perder, inclusive vão perder, né, diversos direitos, diversas conquistas e tudo mais. Então a gente também está fazendo essa atividade de panfletagem nos locais de trabalho. Também outra coisa são os atos. Todo fim de semana a gente realiza manifestações na Avenida Paulista ou na Praça Roosevelt, né? Dependendo da semana, pelo Fora Bolsonaro, que junta as pessoas que passam, muita gente se junta ali, conversa com a gente, pega material do partido, conhece melhor o partido e tudo mais, né? E, enfim. Mas não são, então, não são panfletagens e manifestações visando as eleições. Não, até porque a gente já está fazendo isso desde bem antes do processo eleitoral, né? Agora, com as eleições, talvez haja aí uma campanha, mas a verdade é que a campanha eleitoral do PCO, ela é a mesma campanha que a gente faz durante todo o ano, só que talvez numa intensidade maior, né? É uma campanha, tanto que as palavras de ordem são as mesmas, né? Fora Bolsonaro, restituição dos direitos políticos do Lula, fora todos os golpistas, fim da polícia militar, etc, etc. Tá, então isso daí vai estar tudo isso daí no programa do partido para essas eleições, fim da polícia militar, fora Bolsonaro. Fala pra gente um pouquinho qual que é o programa eleitoral do PCO, que é o que você também vai estar apresentando na sua candidatura, né? Exatamente. O ponto central do programa do PCO são dois pontos centrais, na verdade. Primeiro é o Fora Bolsonaro, porque é uma grande besteira, né? Eu me colocar aqui como candidato a vereador e falar que não, que você eleito aí vereador pela cidade de São Paulo e vou votar um monte de coisa aí e resolver os problemas municipais de São Paulo ali na na votação de leis e de medidas que no fim das contas não vão mexer em nada no problema central, que é que a gente é governado que a gente vive numa ditadura, né? A gente é governado por um regime golpista, né? Então, o ponto central da campanha eleitoral do partido é o Fora Bolsonaro, que ele deve ser derrubado porque ele foi eleito de uma forma ilegítima, numa fraude eleitoral. E complementar a isso, tem a questão de procurar construir uma unidade de toda a esquerda em torno da candidatura do ex-presidente Lula para as eleições de 2022, né? Porque a gente acredita que apenas o Lula e a candidatura do Lula é que faz frente ao problema do golpe de Estado. Uma eleição que não tem a participação do Lula, como foi as eleições de 2018, é uma eleição fraudulenta, porque o povo quer votar no Lula e ele foi tolhido dos direitos políticos dele em processos fraudulentos, processos farsescos. Todo mundo viu aí o que é a Lava Jato, né, com as reportagens da Vaza Jato e tudo mais, todo mundo sabe do que se trata. É um negócio totalmente fraudulento. Então esses são os dois pontos principais da campanha. Tá, obrigado aí, Francisco Muniz, Valeu. candidato do Partido da
causa operária, a vereador aqui na cidade de São Paulo. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Valeu aqui o Luiz Delvair, que está comentando aqui com a gente. Valeu também a página Amigos do PCO por esse espaço aqui pela entrevista. Então, boa tarde para todo mundo. Até mais. Valeu aí. Obrigado. Francisco. Valeu, Vasco. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Boa tarde.